Isaías surgiu como uma figura imponente em um dos períodos mais turbulentos da história de Judá. Seu chamado profético ocorreu durante o reinado de Uzias, um tempo de prosperidade relativa, mas também de crescente arrogância e distanciamento de Deus por parte do povo e da liderança. No entanto, foi nos reinados seguintes, especialmente durante os de Acais e Ezequias, que sua mensagem ecoou mais fortemente. Judá estava cercada por ameaças externas, como a expansão implacável do Império Assírio, e corroída por uma decadência interna que comprometia sua identidade como povo de Deus. A missão de Isaías era clara: convocar o povo ao arrependimento e restaurar sua aliança com o Senhor. Ele não apenas alertava sobre os perigos iminentes, mas também oferecia esperança, apontando para um futuro de redenção e restauração. Contudo, suas palavras frequentemente caíam em ouvidos surdos. A elite governante e religiosa se sentia incomodada com sua denúncia constante de injustiças e idolatria, plantando as sementes do conflito que marcaria sua trajetória. Foi nesse cenário de crise que Isaías ergueu sua voz, um arauto da verdade em meio à corrupção e ao medo. Ele sabia que a fidelidade a Deus exigiria um preço alto, mas estava disposto a pagá-lo. Isaías nunca hesitou em expor os pecados de Judá, mesmo sabendo que suas palavras poderiam colocá-lo em perigo. Em praça pública ou na presença de líderes poderosos, ele denunciava a corrupção, a hipocrisia religiosa e a idolatria que dominavam a nação. Suas palavras eram afiadas como espadas, atingindo diretamente os corações endurecidos daqueles que abusavam do poder e exploravam os mais vulneráveis. Ai dos que ajuntam casa a casa, que se juntam campo a campo, até que não haja mais lugar. Proclamava, confrontando os ricos que acumulavam propriedades às custas dos pobres. Mais do que um ataque a práticas sociais injustas, sua mensagem era um chamado espiritual. Isaías via a idolatria como o maior sinal de traição ao pacto entre Deus e Israel. As imagens de madeira e metal que o povo adorava não eram apenas uma afronta à santidade divina, mas também uma manifestação de sua desobediência e afastamento. Para ele, a idolatria corrompia não apenas o culto, mas toda a estrutura da sociedade, tornando-a moralmente quebrada e espiritualmente vazia. A resistência a Isaías crescia à medida que suas críticas atingiam os líderes mais influentes. Sacerdotes e autoridades se sentiam expostos, incapazes de refutar o peso de suas palavras. Essa hostilidade, no entanto, não era suficiente para silenciá-lo. Ele continuava proclamando a verdade, movido por uma convicção inabalável de que sua missão vinha diretamente de Deus. Mas as tensões estavam apenas começando a se intensificar, preparando o terreno para os confrontos mais dramáticos de sua vida. O relacionamento de Isaías com os reis de Judá foi marcado por tensões, obediência parcial e momentos de esperança. Durante o reinado de Acais, o profeta enfrentou um dos maiores desafios de sua missão. Acais, tomado pelo medo diante da ameaça de coalizões estrangeiras, ignorou os conselhos de Isaías para confiar em Deus e buscar a sua proteção. Em vez disso, o rei recorreu ao apoio militar da Assíria, um ato que não apenas comprometeu a independência política de Judá, mas também trouxe idolatria e práticas pagãs para dentro do reino. Isaías, imbuído de coragem profética, advertiu Acais com veemência, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. A situação mudou drasticamente com a ascensão de Ezequias ao trono. Diferente de seu pai, Ezequias buscou seguir os caminhos do Senhor e frequentemente consultava Isaías em momentos críticos. Durante o cerco de Jerusalém pelas tropas assírias, Isaías desempenhou um papel crucial, encorajando o rei a confiar plenamente em Deus. O Senhor defenderá esta cidade para salvá-la, por amor de si mesmo, declarou Isaías, e sua profecia se cumpriu de forma milagrosa, com a retirada repentina das tropas inimigas. Esses eventos fortaleceram a posição de Isaías como conselheiro real e profeta da confiança divina. No entanto, nem mesmo Ezequias estava imune a falhas. Quando recebeu emissários babilônicos em Jerusalém, ele abriu os tesouros do templo e do palácio, um ato de vaidade que Isaías repreendeu severamente, alertando sobre o futuro exílio de Judá. Esse episódio revelou a tensão constante entre a vontade de Deus e as ambições humanas, um tema que permeava as mensagens de Isaías. Mesmo sendo respeitado por Ezequias, Isaías não estava salvo da oposição que crescia entre a corte e os sacerdotes. Sua mensagem direta e intransigente desafiava a cultura de complacência e corrupção.
Ele sabia que sua missão não era agradar os poderosos, mas permanecer fiel à palavra de Deus. No entanto, a chegada de um novo rei, Manassés, mudaria completamente o cenário, transformando Judá em um lugar de perseguição e trevas para os profetas do Senhor. A ascensão de Manassés ao trono de Judá marcou um dos períodos mais sombrios da história do reino. Filho de Ezequias, Manassés escolheu seguir um caminho diametralmente oposto ao de seu pai. Sob sua liderança, a idolatria atingiu níveis nunca antes vistos. Altares pagãos foram erguidos dentro do Templo de Jerusalém, e práticas abomináveis, como a feitiçaria e o sacrifício de crianças, tornaram-se parte da rotina religiosa do reino. Para Isaías, esse período foi uma traição profunda à aliança de Judá com Deus, e ele não hesitou em denunciá-lo publicamente. As mensagens de Isaías contra as práticas de Manassés não apenas desafiaram a autoridade do rei, mas também o colocaram como um inimigo do regime. Manassés via o profeta como uma ameaça ao seu controle político e à sua tentativa de unificar o reino em torno de cultos pagãos. Ele ordenou uma perseguição sistemática contra os profetas e líderes que ainda eram fiéis ao Deus de Israel, instaurando um ambiente de medo e opressão. Isaías, agora idoso, tornou-se o alvo principal dessa fúria. Enquanto outros buscavam refúgio ou silêncio diante da violência, Isaías permaneceu firme, proclamando a verdade de Deus com a mesma paixão que tinha no início de seu ministério. Suas advertências sobre o futuro de Judá, caso continuasse em seu caminho de idolatria e injustiça, ressoavam como trovões em meio à escuridão espiritual. Ele não se limitava a prever a queda do reino. Ele falava sobre um juízo divino que traria destruição, mas também apontava para uma eventual restauração e redenção. No entanto, a coragem de Isaías teve um custo elevado. A perseguição de Manassés não conhecia limites, e aqueles que se opunham ao rei enfrentavam torturas e execuções brutais. Isaías sabia que o preço de sua fidelidade poderia ser sua própria vida, mas estava disposto a enfrentá-lo, pois acreditava que sua missão era maior do que ele mesmo. Este período marcaria o início dos eventos que levariam ao martírio do profeta, um destino que ecoaria pela história como um testemunho de coragem e devoção inabalável. Com o endurecimento das políticas de Manassés, Isaías tornou-se o símbolo máximo da resistência espiritual em Judá. Suas mensagens continuavam a ecoar, mesmo em um ambiente onde falar contra o regime era uma sentença de morte. O profeta, já avançado em idade, sabia que seu tempo estava se esgotando, mas sua determinação em proclamar a verdade não vacilava. Ele se deslocava em segredo, buscando refúgio em locais afastados, enquanto continuava a alertar sobre o juízo de Deus que pairava sobre o reino. Manassés, por sua vez, intensificava a perseguição. O rei temia que a influência de Isaías pudesse reacender a devoção ao Deus de Israel, minando sua autoridade. Ele ordenou que buscas implacáveis fossem realizadas, e qualquer pessoa associada ao profeta era punida com severidade. Muitos dos seguidores de Isaías foram presos, torturados e executados, enquanto outros optaram por se esconder, carregando a dor de ver seu líder enfrentando uma resistência tão implacável. Isaías, no entanto, não estava completamente só. Havia um pequeno grupo de fiéis que o ajudavam a se deslocar e manter suas mensagens vivas. Eles copiavam suas palavras em pergaminhos e as distribuíam em segredo, arriscando suas próprias vidas para preservar os ensinamentos do profeta. Isaías os encorajava, dizendo que, mesmo que ele fosse silenciado, a palavra de Deus permaneceria para sempre. A tensão atingiu seu auge quando Isaías foi finalmente capturado pelos soldados de Manassés. O profeta, agora prisioneiro, foi levado a Jerusalém para enfrentar sua punição. Enquanto o povo observava em silêncio, o ancião, debilitado, mas inabalável, continuava a proclamar sua mensagem. Ele declarou que, mesmo diante da morte, a justiça de Deus prevaleceria e que Judá pagaria o preço de sua rebelião. O destino de Isaías estava selado, mas sua coragem e fidelidade já haviam plantado sementes de esperança em corações que ansiavam pela restauração do reino. Sua captura, longe de silenciá-lo, marcou o início de um legado que continuaria a inspirar gerações futuras, mesmo nos momentos mais sombrios da história de Israel. A captura de Isaías por Manassés foi um marco doloroso, mas não inesperado.
O rei, em sua ira, decidiu que a única maneira de silenciar definitivamente a voz do profeta seria submetê-lo a um martírio público, um exemplo de intimidação para todos aqueles que ainda ousassem desafiar seu reinado. Isaías, sendo levado para um local reservado, onde o povo poderia vê-lo, ainda manteve a calma e a dignidade de um homem que sabia que sua missão estava prestes a ser cumprida de maneira definitiva. O modo como Isaías foi executado permanece envolto em mistério, mas as tradições históricas mais antigas e algumas referências bíblicas indicam que ele foi cerrado ao meio, uma morte cruel e humilhante. Esse destino trágico não foi apenas uma tentativa de calar o profeta, mas uma tentativa de apagar a memória de suas palavras. Contudo, como Isaías havia profetizado, o sangue de um justo clamaria por justiça, e seu sacrifício seria um marco na história de Judá, um lembrete da falha da nação em ouvir os chamados de Deus. O momento da execução de Isaías teve um efeito profundo no povo. Embora muitos temessem pela própria vida e procurassem se esconder diante da tirania de Manassés, outros começaram a refletir sobre a gravidade da situação de Judá. Os ensinamentos do profeta começaram a ganhar uma nova força nas gerações seguintes, especialmente com a ascensão de Josias, um rei que restauraria o culto ao Deus de Israel, influenciado pelas palavras proféticas de Isaías. O martírio de Isaías não teve o efeito imediato que ele esperava, mas foi crucial para reacender a chama da verdadeira adoração e da fidelidade a Deus. Nos anos que se seguiram, o martírio de Isaías tornou-se um símbolo de resistência contra a corrupção, a idolatria e a injustiça. A lembrança de sua coragem foi transmitida através de histórias e cânticos, e seus escritos se espalharam, impactando gerações de judeus que estavam em busca de uma verdade que transcendia a autoridade humana. A morte de Isaías, longe de ser um fim, foi o início de um legado que continuaria a ressoar por séculos, fazendo dele um dos maiores mártires da fé no Antigo Testamento. Embora o martírio de Isaías tenha sido um golpe terrível para seus seguidores e para todos os que se opunham à corrupção do reino de Judá, seu legado perdurou. Após sua morte, as palavras do profeta começaram a ecoar de uma forma que nem Manassés nem suas perseguições poderiam silenciar. O próprio rei, que por tanto tempo se opôs ao profeta, não viveria o suficiente para ver a totalidade das consequências de sua tirania. O reinado de Manassés chegou ao fim, e o povo de Judá, ainda marcado pela idolatria e pela injustiça, começou a se voltar novamente para os ensinamentos que Isaías havia deixado como um farol de verdade. O impacto das profecias de Isaías só se tornaria evidente no reinado de seu neto, Josias. Quando o jovem rei ascendeu ao trono, o país estava imerso em práticas idólatras e na desesperança. Mas Josias, ao encontrar os registros das palavras de Isaías, tomou uma decisão radical: restaurar a adoração ao Deus de Israel e eliminar as práticas pagãs que haviam contaminado o reino. O espírito de Isaías voltou a ser uma influência poderosa, mesmo após a sua morte, ao inspirar a reforma religiosa que começava a tomar forma em Judá. O profeta também continuou a viver através dos seus escritos, especialmente o livro de Isaías, que seria preservado por séculos e se tornaria uma das principais fontes de ensinamentos para o povo judeu e, posteriormente, para o cristianismo. Suas profecias sobre o Messias, sobre a restauração de Israel e o juízo de Deus se destacaram como algumas das mais profundas e visionárias de toda a Bíblia. Isaías não era apenas um profeta de advertência, mas também de esperança, apontando sempre para um futuro de redenção. O fim de sua vida e sua morte trágica apenas intensificaram o poder de suas palavras. Isaías, como muitos outros profetas, teve que pagar o preço de sua lealdade a Deus, mas, ao fazer isso, deixou um legado de fé e coragem que ressoaria por gerações. Seus ensinamentos continuaram a desafiar as injustiças e a corrupção dos poderosos, servindo como um lembrete eterno de que, mesmo nas horas mais escuras, a voz de Deus não se cala. O profeta de Judá, morto por sua fidelidade, se tornaria um dos pilares da história da salvação, e sua história ecoaria através dos tempos, inspirando todos aqueles que buscavam justiça, verdade e redenção. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela vida e legado de Isaías. Um homem cuja coragem, fidelidade e devoção a Deus transcendiam os limites de seu tempo, deixando um impacto duradouro que ecoaria por séculos. Seu martírio e suas profecias nos ensinam que, mesmo em meio à adversidade, a verdade de Deus sempre prevalecerá. Se você se sentiu tocado por essa história de fé inabalável e de esperança mesmo nas maiores dificuldades, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo.
Ele ajuda a fortalecer nosso canal e nos motiva a trazer mais conteúdo profundo e inspirador para você. E, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora para não perder nenhuma das nossas histórias e reflexões sobre a Palavra de Deus. Obrigado por acompanhar até aqui. Que o legado de Isaías inspire sua vida a seguir em direção à verdade e à justiça, não importa os desafios. Até o próximo vídeo.